Na verdade, né, o que eu queria colocar para esse primeiro momento era essa questão, né, tanto a posição geopolítica, né, que é uma coisa que me interessa bastante, como essa questão da cultura a partir da língua como sendo o principal traço da cultura de um povo, né? Eu acho que esses dois elementos eles são bastante importantes nesse contexto, né? Além, é claro, da própria constituição do governo do próximo governo da Catalunha, né, que isso vai ter rebatimento, a formação desse governo, né, desse novo governo, vai ter rebatimento nessas duas dimensões, a dimensão geopolítica, né, quer dizer, qual é o papel que a Catalunha vai jogar na dinâmica geopolítica europeia, porque isso influencia não somente, né, a dinâmica econômica da Catalunha, mas isso reflete na geopolítica europeia, inclusive, e principalmente na questão do Estado espanhol, né? Então aí tem uma coisa muito importante que merece reflexão e eu acho que para os brasileiros isso é importante entender um pouquinho sobre, né, para não achar que Catalunha é simplesmente uma invenção de um grupo de pessoas que não tem o que fazer, né, que é tudo Espanha e as coisas não são bem assim, né, e por outro lado, né, essa dimensão que o Rodrigo estava puxando sobre a questão linguística, né, eu acho que é extremamente importante, porque a pergunta que eu fiz, ela foi muito mais uma pergunta para desencadear, né, essa reflexão, né, porque na minha perspectiva, a língua é o principal elemento dos traços culturais de um povo, é a partir da língua que você dissemina, inclusive, conteúdos ideológicos, né? Uhum. Então, eu acho que esses temas são extremamente importantes e fazer um próximo, né, encontro desse para discutir a questão linguística, mas não é a linguística, a língua pela língua, né, mas é a língua enquanto traço de uma cultura, né, extremamente Uhum. que, mesmo durante, historicamente, sendo um povo que foi subjugado a outros povos, né, não se perde a identidade porque a língua não foi perdida. Muitos povos perdem a nacionalidade, perdem a identidade porque perdem a língua, né? Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, os judeus continuaram sendo judeus uma nacionalidade, mesmo sem ter território, mesmo sem ter um Estado, porque um dos traços principais da cultura judaica não se perdeu, que foi a língua. A mesma coisa a Catalunha, mesmo sendo subjugada, né, durante séculos a outros povos, também a manutenção da identidade, ela se faz através da língua. Então, eu acho que esse ponto é extremamente importante e merece reflexão, né, para que as pessoas entendam um pouco mais da cultura catalã e da própria, né, realidade que se estabelece hoje e o que isso repercute, né, num contexto muito mais amplo, porque não se restringe ao território catalão, né? Isso extrapola, né, para uma União Europeia.